Bora falar de futebol? Há uma arrancada palmeirense em curso na busca pelo tricampeonato brasileiro. É oficial, é inegável, o Palmeiras vive um momento especial na temporada. Tô falando por conta da sequência de bons resultados e evidente que eu vou mergulhar nos detalhes que entregam uma melhora significativa do time depois das eliminações nas Copas. E até em comparação com o melhor momento do time nessa temporada, hein? Vou trazer essa comparação no detalhe aqui nesse vídeo também. Um Palmeiras em busca do tricampeonato, porém não se sabe se alcançará esse objetivo. A arrancada na busca dele está acontecendo, mas há um adversário muito consistente, que é o Botafogo, Fortaleza com alguma oscilação, mas o Botafogo muito consistente. Fortaleza pode voltar a ser consistente também, mas tem toda a dificuldade em relação à logística, reta final de temporada de um time que vai ter viajado muito mais nesses momentos de últimos jogos de Campeonato Brasileiro, portanto, deve acumular mais lesões, estará mais desgastado. A minha voz agora desgastou, né? Estará mais desgastado, então naturalmente é um adversário que pode oscilar com uma frequência maior. O Botafogo já tem uma semelhança em relação à logística com o Palmeiras e tem uma consistência bem grande também. Mas esse não é o ponto do vídeo. O ponto é a arrancada do Palmeiras, a consistência dela e o mergulho nos detalhes, que eu vou fazer em instantes. Antes, para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso, eu quero me apresentar. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas, claro. Me dá uma moral? Se você não é um inscrito, clica no botão inscrever-se aqui. Eu quero chegar nos 100 mil inscritos logo. Um trabalho muito forte que eu faço aqui no YouTube. Quero ganhar aquela plaquinha. Me ajuda nessa? Clica no sininho também. Esse sininho aqui, ele vai ativar as notificações do canal do Fragoso no seu celular. Sempre que pintar um vídeo, você vai receber um aviso. Todo dia às 7 da manhã, exceção às sextas-feiras que a gente faz uma live bem especial, você vai receber o aviso de um vídeo envolvendo uma análise sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Além disso, clica no joinha, no like, que é muito importante, clica no hype também. Esses dois botões mostram para o YouTube que o conteúdo é bom e ele manda para mais gente. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo, trazendo o seu olhar em relação ao vídeo, trazendo evidentemente um elogio, uma crítica, algo a agregar e debata também com a galera aqui embaixo que tem muita gente boa. Fechado? Bora pro tema do vídeo? Bom, 4 vitórias consecutivas. Resultados indiscutíveis. A gente tem que colocar esse ponto aqui, né? Claro que é muito importante você ter performance, porém, num campeonato tão apertado quanto essa edição do Campeonato Brasileiro, você precisa mais do que performance de resultados. A performance ela vai te dar consistência, mas eu vou entrar nesse ponto em breve. O fato é que o Palmeiras saiu de 2 eliminações muito complicadas, num momento muito ruim da temporada e conseguiu embalar um momento muito especial. Por quê? Porque vence o Criciúma, veja só, vence o Cuiabá, dessa vez, né? 5-0. Vence o Atlético Paranaense 2-0, aí sim vence o Criciúma por 5-0 e depois o Vasco por 1-0. O melhor momento do time na temporada, com 5 vitórias consecutivas, também foi apenas no Campeonato Brasileiro. Quando o Palmeiras bateu o mesmo Criciúma, fora de casa por 2-1, bateu o Vasco da Gama, jogando em casa por 2-0, bateu o Atlético Mineiro goleando 4-0 jogando na Arena MRV, bateu o Red Bull por 2-1 jogando dentro do Allianz Parque e bateu o Juventude por 3-1 dentro do Allianz Parque. A sequência se encerra com uma dura derrota para o Fortaleza, jogando no Castelão 3-0, com um time bastante modificado pelo técnico Abel Ferreira, muitos jogadores desgastados e no fim das contas a equipe sofreu com isso. 5 vitórias consecutivas, só que com diferenças bem claras, né? E eu vou mergulhar justamente nisso. Performance. A performance do Palmeiras, por exemplo, contra o Criciúma, naquela sequência anterior, o 2-1 no Heriberto Rios, não foi das melhores. A gente tem que lembrar que foi um jogo bem complicado, o Palmeiras foi vencer nos últimos minutos. Contra o Red Bull, o Palmeiras faz 2-1, porém o Everton precisa aparecer com frequência para impedir que o Palmeiras não saia com um resultado negativo no confronto. Estou mencionando esses 2 jogos em que o Palmeiras deu uma oscilada em termos de performance. Quando você olha para a performance diante de Cuiabá, Atlético Paranaense, Criciúma e Vasco, a gente pode falar que contra todos esses adversários, o Palmeiras
foi melhor. O Palmeiras foi merecedor da vitória diante desses rivais. Agora, houve uma oscilação? Claro que houve, muito pequena, no segundo tempo contra o Vasco da Gama. E ainda assim, mesmo oscilando nesse segundo tempo, mesmo perdendo o controle da bola, o Palmeiras foi mais perigoso que o Vasco. E o Everton, nesse segundo tempo, precisou fazer uma grande defesa. Então veja como mesmo no momento de maior oscilação, olhando justamente para a performance nesses jogos, o Palmeiras sofreu pouco. E, nesse segundo tempo, houve justamente essa defesa do Everton na cabeçada do Verratti, ao passo que o Palmeiras, não tendo um bom futebol na segunda etapa, ainda teve bola na trave do Lázaro, ainda teve Maurício perdendo o gol cara a cara, ainda teve o Léo Jardim tirando a bola da cabeça do Flaco, que seria gol num cruzamento do Richard Rios, ainda teve bola no travessão do Flaco Lopes numa bicicleta. Então mesmo no momento ruim de oscilação dentro desses jogos, o Palmeiras ainda assim foi melhor que o adversário, foi mais perigoso do que o adversário. E não custa destacar que, diante do Atlético Paranaense, o Palmeiras poderia ter feito muito mais. Parou no Mikael, que fez uma partidaça. Contra a equipe do Vasco, parou muito mais na falta de eficácia. E diante do Vasco, superou diversos desfalques. Caio Paulista suspenso, Estevão, craque do campeonato, Marcos Rocha, lateral reserva do Mike, que se machucou assim como o Mike estava machucado e entrou o Giai. Peças importantes do time não estavam à disposição. E mesmo assim o Palmeiras conseguiu a vitória e conseguiu ser perigoso, um volume menor em relação ao jogo contra o Criciúma, contra o Atlético, contra o Cuiabá, mas teve performance, principalmente no primeiro tempo. E aí a gente vai para um outro ponto de análise em relação a essa arrancada, que é um ataque potente e a baliza zero. Quando a gente faz a comparação em relação aos outros 5 jogos que o Palmeiras venceu no melhor momento da temporada, o Palmeiras em 4 jogos agora marcou 13 gols e não sofreu nenhum. Nenhum. 0. Nos 5 jogos da melhor sequência, o Palmeiras marcou os mesmos 13 gols. Ou seja, o Palmeiras bateu uma marca ofensiva igual com menos partidas. E, defensivamente, aí é muito importante destacar, o Palmeiras sofreu gols em 3 dos 5 jogos que venceu nessa sequência. O Palmeiras sofreu o gol do Criciúma, o Palmeiras sofreu o gol do Juventude e o Palmeiras sofreu o gol do Red Bull. 3 dos 5 jogos sofrendo gols. Nessa sequência de 4 vitórias, o Palmeiras não sofreu gol em nenhuma ocasião. Em nenhuma ocasião. Então veja só como há uma melhora significativa, tanto no ataque quanto na baliza zero. E é uma virada de chave brusca nos dois setores, aí eliminando um pouco a comparação do momento atual dos 4 jogos com o momento dos 5 jogos, mas trazendo a comparação para o momento que o Palmeiras vivia anteriormente. Porque veja só, o último jogo em que o Palmeiras havia marcado mais de 2 gols antes dessa sequência, em que o time marca 5 contra o Criciúma e 5 contra o Cuiabá, foi 12 jogos para trás. Veja só que interessante. Na vitória por 3-1 sobre o Atlético Goianiense. 12 jogos para trás. Você tem que voltar para achar um jogo em que o Palmeiras havia marcado mais de 2 gols. Nessa sequência de 4 jogos já tem 2 partidas com 5 gols marcados. E isso tem muito a ver, evidentemente, com a melhora na construção que eu já analisei em um outro vídeo aqui. A melhora da construção ofensiva nesses jogos, ela é absolutamente perceptível. O Palmeiras deixou de ser um time de cruzamentos para ser um time de triangulações. Isso ficou claro. Isso ficou claro. E aí, em relação à baliza zero, veja só que interessante. A sequência de gols sofridos, ela também era habitual. Antes dessa sequência, de 4 jogos sem sofrer gols, o Palmeiras não havia tomado gols em 2 dos 12 jogos anteriores. 2 dos 12 jogos anteriores. É muita coisa. Ah, Fragoso, mas a sequência ajudou até aqui. Muita gente comentou isso aqui no canal, inclusive. Vamos olhar para o adversário? Até porque é uma equação.
um adversário, para conseguir um resultado, para conseguir melhorar defensivamente, melhorar ofensivamente, ele enfrenta um outro adversário. O que esse outro adversário oferece? Veja só, contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras estava enfrentando uma equipe que nos 10 jogos anteriores ao duelo na Liga Arena havia colocado bolas na rede, em todos eles. Contra o Palmeiras, não fez. É de se valorizar. O Vasco, muita gente tratava como um adversário que luta contra o rebaixamento. Não luta. O Vasco é uma equipe que, se vencesse o Palmeiras em Brasília, entraria no G5, olhando para a tabela do retorno. O que eu estou querendo dizer? Olhando para o segundo turno do Vasco e não para a tabela geral, o Vasco é uma equipe que teria a capacidade, se vencesse o Palmeiras, de estar entre os 5 melhores times. Ele faria aquilo que, por exemplo, o próprio Internacional, com 2 jogos a menos, se aproximou de fazer, entrar no G6. Então não era um adversário que estava na parte de baixo da tabela, no momento ruim. Inclusive, em relação ao Vasco, não custa destacar, a última vez, que o Vasco havia saído de campo sem marcar um gol sequer, havia sido em julho, na derrota para o Grêmio, fora de casa. De lá para cá, 10 partidas consecutivas balançando as redes. E só sendo derrotado na partida em que saiu classificado de campo contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, pela Copa do Brasil, porque havia vencido por 2-1, perdeu por 2-1, foi para os pênaltis e saiu feliz de campo. Essa foi a única derrota nessa sequência. O Palmeiras foi lá e derrotou. É de se valorizar. E Cuiabá e Criciúma, Fragoso? Claro que são adversários mais frágeis. E o que o Palmeiras fez com adversários mais frágeis? Mostrou toda a sua superioridade. No placar e na performance. É inegável e considerável, agora que estamos chegando ao final do vídeo, a melhora do Palmeiras em performance, em resultados, no ataque, na defesa e até em comparação com o seu melhor momento na temporada, em termos de resultados, em termos de sequência de vitórias. Concorda? Claro que você pode discordar. Claro que você pode comentar outra coisa aqui embaixo, mas é fato que, no momento em que o Palmeiras passa a ter como único foco a caça ao Botafogo, o time entra numa arrancada muito parecida com aquela que entrou em 2023. A diferença é que em 2023, nesse momento, o Botafogo tinha 58 pontos, o Palmeiras 44. No atual momento, a gente está falando de uma diferença de 3 pontos. E, no atual momento, a gente está falando de um Botafogo muito mais consistente do que o Botafogo do ano passado. E por isso, essa caça ao líder, por mais que seja numa curta distância, ela é uma caça muito complicada. Porque é um Botafogo muito bem estruturado pelo Arthur Jorge. Muito bem treinado pelo Arthur Jorge. Eu não tenho dúvida disso. Vai ser ponto a ponto essa disputa. E o Fortaleza, a depender do gás que tiver, evidentemente, porque, repito, pouca gente fala sobre isso. O calendário é muito mais cruel para uma equipe do Nordeste do que para uma equipe do Sudeste, porque a equipe do Sudeste viaja muito mais dentro da sua região, para a região Sul, para a região do Centro-Oeste ali. A região Nordeste tem que viajar direto para o Sudeste, para o Sul. A logística é muito pior. Por isso, Fortaleza vai precisar de um esforço ainda maior para seguir na luta pelo título, ainda mais uma reta final de temporada com todo o desgaste, logística, viagens e lesões que podem aparecer. Palmeiras e Botafogo já têm logísticas muito parecidas, Rio de Janeiro e São Paulo. A ver qual será o destino dessa caça do Palmeiras ao Botafogo e qual será o tamanho dessa sequência e desse bom momento do time na temporada. Será que vai superar as 5 vitórias consecutivas conquistadas naquele momento? Isso falando em temporada. Por quê? Vem o detalhe do asterisco em relação ao brasileiro. O Palmeiras vem de 5 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, porque venceu o São Paulo antes do empate contra o Botafogo pela Copa Libertadores da América. O momento é muito bom, um momento de evolução e um momento em que o time mostra performance em resultados e supera adversidades colocadas e impostas por suspensões ou, principalmente,
por lesões. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, o que você achou do vídeo. Fica à vontade para trazer a sua percepção em relação a essa arrancada, algo a agregar, algo a discordar, algo a concordar. Fica super à vontade. Se inscreve no canal, hein? Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva aqui, ó. Clica no sininho, clica no like, clica no hype, espalhe o vídeo do Fragoso para todo mundo. Trabalho duro por aqui para trazer um bom conteúdo para você do outro lado. Maravilha? Bora falar de futebol!